Dando início agora ao nosso estudo de crescimento de funções. Então, suponha que você tem A e B, dois algoritmos que resolvem um determinado problema. Tudo bem? Então, o que você quer saber é qual algoritmo você vai escolher para você implementar. Se vai ser o algoritmo A ou se vai ser o algoritmo B. Então, suponha que você tenha o TAN e o TBN, que são as funções de pior caso do A e do B, respectivamente. Olhando no gráfico, a gente tem que o A é essa curva aqui, que está em azul, e o B é essa curva aqui que está em vermelho. Outra informação que eu vou te passar é a seguinte, que a partir desse ponto aqui, desse N0 aqui, a gente tem que a curva vermelha, ela sempre vai estar acima da curva azul, ou seja, ela nunca vai ficar abaixo a partir desse ponto aqui. Ela pode até tocar a curva azul, mas ela nunca vai estar abaixo. Tudo bem? Então, dado essa configuração, eu quero que você me fale qual o melhor algoritmo para você escolher aí, nesse caso. Então pausa o vídeo e pensa um pouquinho, tá? Então, pensando aqui, a primeira resposta mais, assim, que a gente pode dar é que depende, né? Eu não sei. Por quê? Porque depende das suas entradas. Se as suas entradas, se as suas instâncias, elas são até o n, eu tenho aqui que o vermelho ele sempre está abaixo, né? Ou seja, o tempo de pior caso do algoritmo B, ele vai ser melhor. Então, ele, para mim, nesse caso, eu vou ter que escolher ele, né? Ele vai ser melhor para mim, porque eu sei que essa curva está abaixo. Agora, se você considerar todo mundo, instâncias que são a partir aqui, né? O A ele vai ser melhor, tudo bem? Porque eu tenho certeza de que o A sempre vai estar abaixo. Ele pode estar igual essa curva vermelha, mas ele vai, de modo geral, assim, vendo assim, do jeito que está aqui, ele sempre vai ficar abaixo, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente pode falar o seguinte: olha, assintoticamente, eu posso escolher o A. Ele é o melhor algoritmo para mim, considerando assintoticamente, né? Considerando o crescimento da função. Agora, iniciando o nosso estudo sobre notação assintótica, vamos ver primeiro a notação ômega. Então, a gente define dessa forma aqui. O ômega de g de n, ele é igual ao conjunto, que você vai ter um f de n, que é uma função, e essa função ela vai ser tal que existe uma constante C1 e outra constante N0, constantes, tudo bem? O CTE é de constante e o vírgula S aí é porque eu estou falando no plural, né? Então, são constantes positivas tais que, só vou colocar TQ, tal que o zero ele é menor ou igual do que a primeira constante, que é o C1 vezes o G de N, que é menor do que a função f, tudo bem? O f de n. Isso tem que ser válido para todo n maior ou igual a n0. Então, aqui eu fecho o meu conjunto. Para ficar um pouco melhor esse entendimento aqui dessa definição, a gente vai desenhar aqui, tá? Então, suponha que você tem esse f de n aqui, e a sua constante C1 vezes o g de n é essa função aqui. Tá? E você tem uma certeza de que a partir desse ponto aqui, que é o n0, a gente tem que o azul, essa função que está em azul, ela sempre vai estar acima dessa função que está em vermelho. Ela nunca vai estar abaixo, tudo bem? Ela pode tocar, mas eu sei que ela nunca vai estar abaixo. Então, se isso aqui acontece, você pode falar que a sua função f de n, ela pertence ao ômega de g de n. Notação O. Então, a gente define a notação O da seguinte forma. O O de g de n ele vai ser igual ao conjunto de funções. Então, uma função f de n está nele, de modo que existe uma constante
C2 e outra constante N0, constantes positivas, tais que o zero é menor ou igual ao f de n, que é menor ou igual do que a constante C2 vezes o g de n. Isso é válido para todo n maior ou igual a n0. No gráfico lá, para entender melhor, se você tem essa função f aqui e tem essa outra aqui que é a constante C2 vezes o g de n, e a partir desse ponto n0 aqui você tem que essa curva azul ela sempre vai estar abaixo da vermelha, ou seja, ela nunca vai ultrapassar, ela pode até tocar a vermelha novamente, mas eu sei que ela nunca ultrapassa para ficar acima dela. Então, quando você está nessa situação aqui, você pode falar que o f de n ele pertence ao O de g de n. Notação θ. Então, na notação θ, a gente define ela da seguinte forma. O θ de g de n ele é igual a um conjunto de funções, tal que o f de n pertence a ele, tal que existem C1, C2, N0 constantes positivas, tais que o zero é menor ou igual que o C1 vezes o G de N, que é menor ou igual que o F de N, que é menor ou igual que o C2 vezes o G de N, e isso é válido para todo N maior ou igual a zero. Não, desculpa, é válido para todo N maior que N0, tudo bem? Então, aqui você tem o seu gráfico para você entender isso melhor, tá? Então, suponha que aqui seja a sua função f. Aqui você vai ter a sua função C1 vezes g de n. Aqui a sua função, a de cima é C2 vezes g de n. A de baixo é C1 vezes g de n, tá? Essas duas funções que estão em vermelho. E a gente tem uma certeza de que a partir desse ponto aqui, a função azul, que é a f de n, ela sempre está abaixo dessa função que é C2 vezes g de n, e ela sempre está acima dessa função C1 vezes g de n. Tudo bem? Então, eu sei que ela sempre, ela sempre vai estar entre as duas. Ela pode tocar numa ou então na outra, mas eu tenho a certeza de que ela sempre vai estar entre as duas funções, tá? Então, quando tiver nessa situação aqui, a gente pode falar que o f pertence ao θ de g de n. Um teorema bem interessante sobre essas notações é que se você pegar duas funções f e g, a gente tem que o f pertence ao θ de g se e somente se o f pertence ao ômega de g e também pertence ao O de g. Tudo bem? Aparentemente parece ser bem simples isso aí, né? Então, a prova desse teorema eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Agora a gente vai ver alguns abusos de notação para a gente entender um pouco melhor essas notações.